Olá, queridos amigos do canal Devocional da Esperança. É sempre um imenso prazer estarmos juntos neste espaço virtual, onde podemos compartilhar momentos intensos que nos edifiquem e nos inspirem. Hoje, mais do que nunca, é importante lembrarmos da importância essencial da esperança em nossas vidas diárias. Em um mundo repleto de desafios e incertezas, a esperança se torna um farol que nos guia através das trevas, nos lembrando que sempre há uma luz no fim do túnel. Antes de mergulharmos na nossa jornada de hoje, quero convidar você a se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e ativar o sininho de notificações. Isso é muito importante, pois dessa forma podemos crescer e alcançar mais pessoas com essa poderosa mensagem de esperança que temos tanto carinho em compartilhar. No vídeo de hoje, vamos nos aprofundar na incrível e tocante história de Neemias, um personagem inspirador da Bíblia que nos traz informações valiosas sobre liderança e coragem. Exploraremos como suas ações e princípios podem nos ensinar a construir e renovar a esperança, especialmente em tempos de profundas crises e dificuldades. A história de Neemias não apenas nos inspira, mas também nos oferece lições práticas que podemos aplicar em nossa vida cotidiana. Em momentos tão desafiadores e tumultuados, é fundamental encontrar referências que nos guiem e nos inspirem a continuar acreditando e agindo rumo a um futuro melhor. Neemias serve como um exemplo perfeito disso, mostrando que mesmo nas situações mais adversas, podemos realizar mudanças significativas e positivas em nossas vidas, nas vidas dos outros e em nossa comunidade. Ele nos lembra que a transformação é possível e que, com fé e determinação, podemos alcançar resultados surpreendentes. Neemias, um fiel e dedicado servo do rei da Pérsia, recebeu a dura e dolorosa notícia da destruição dos muros de Jerusalém, uma realidade que o afetou profundamente e lhe trouxe grande angústia e desespero. Essa devastadora situação poderia, sem dúvida, ter sido um motivo para ele se entregar ao desânimo e à tristeza, mas Neemias decidiu escolher o caminho da ação corajosa e decidida. Ele não se limitou a se entristecer diante da tragédia que aconteceu em sua terra natal. Ao contrário, ele dedicou um tempo significativo à oração, buscando fervorosamente a direção de Deus para enfrentar a crise que estava diante dele. Isso nos ensina uma lição poderosa e transformadora, a importância vital da oração nos momentos mais difíceis. Quando enfrentamos desafios complicados e aparentemente insuperáveis, devemos nos voltar a Deus, não apenas como um último recurso, mas como a nossa primeira ação em busca de força, clareza e sabedoria. Neemias nos mostra que a oração é o primeiro e mais essencial passo para construir a esperança em nossas vidas. O ato de se voltar a Deus em busca de orientação e consolo é um exemplo que todos devemos seguir em todas as circunstâncias da vida. Lembrando que a verdadeira força vem da nossa conexão com o divino e da nossa disposição em ouvir e seguir suas instruções. Portanto, ao olharmos para nossa própria vida, devemos perguntar: estamos nos voltando a Deus em oração ou estamos lutando sozinhos? Vamos refletir sobre isso e entender que buscar a Deus é a chave para lidar com os desafios que enfrentamos. Depois que Neemias orou fervorosamente e se dedicou a buscar a Deus com sinceridade, ele respirou fundo, tomou coragem e se apresentou humildemente diante do rei. Ele fez um pedido audacioso, solicitando permissão para retornar a Jerusalém, a sua terra natal, e reconstruir os muros danificados que representavam um símbolo de proteção e dignidade para seu povo. Aqui, encontramos outra lição fundamental em sua história: a coragem de agir com determinação e propósito em face de grandes obstáculos. Às vezes, para mudarmos as circunstâncias de nossas vidas, precisamos dar passos ousados, mesmo que isso signifique enfrentar riscos significativos e incertezas.
Não se trata apenas de ter bons sentimentos ou desejos, é sobre a disposição em agir, mesmo quando o caminho parece difícil e repleto de desafios. Neemias não hesitou em buscar a ação, mesmo sabendo que o caminho que o aguardava seria repleto de desafios e obstáculos. Sua visão clara, aliada à sua determinação inabalável, foi o sustento que o guiou em sua jornada extraordinária. O que podemos aprender com isso? A esperança muitas vezes exige de nós que sejamos proativos, que tenhamos a ousadia de tomar a iniciativa de fazer as coisas acontecerem, mesmo quando os tempos são difíceis e desafiadores. Portanto, encorajo você a se perguntar e refletir. O que você está esperando para tomar uma atitude em sua vida? Não apenas pense nisso, mas comece a agir. Fique conosco, pois a história de Neemias certamente vai te inspirar até o final, e você não vai querer perder as lições valiosas que ainda estão por vir. Ao continuarmos, veja como a história dele se entrelaça com a nossa própria busca por esperança e transformação. Ao chegar em Jerusalém, Neemias não se precipitou como muitos fazem quando estão ansiosos para resolver um problema. Ele avaliou cuidadosamente a situação que o cercava, observando cada detalhe e compreendendo a gravidade da tarefa à sua frente. Essa abordagem detalhista é crucial porque muitas vezes, em momentos de crise, a pressa em agir pode levar a decisões que não são bem pensadas. Ele sabia que era crucial reunir o povo ao seu redor e encorajá-los a se unirem em um esforçoso e coletivo trabalho de reconstrução. Diferentemente de um líder distante, inacessível ou arrogante, Neemias se dispôs a estar lado a lado com os outros na grandiosa tarefa que tinha pela frente. O que isto revela sobre sua liderança? A liderança de Neemias foi marcada pela unidade e pela colaboração entre todos os envolvidos, cultivando um forte senso de comunidade e propósito coletivo. Em nossos dias, precisamos nos apoiar mutuamente em tempos de crise e dificuldades. Quando enfrentamos situações tão desafiadoras, as comunidades que construímos e as relações que cultivamos são fundamentais para nos ajudar a superar os obstáculos que a vida nos apresenta. Assim como Neemias, devemos buscar unir forças com aqueles que nos cercam, para que juntos possamos construir um caminho de esperança e resiliência, mostrando que estamos muito mais fortes quando trabalhamos em conjunto do que sozinhos na adversidade. O que significa isso em nossa própria vida? Como podemos aplicar esses princípios de unidade e colaboração em nossas próprias comunidades e relações? No coração da narrativa de Neemias, encontramos uma poderosa história que ecoa determinação e fé inabalável em meio à crise. Neemias foi um líder excepcional que não hesitou em agir quando tomou conhecimento da devastação que assolava Jerusalém. Ele não se limitou a sentir compaixão ou tristeza pela situação que afetava seu povo, mas se comprometeu de maneira genuína e profunda a fazer a diferença, não apenas por si mesmo, mas pelo bem-estar do seu povo. Essa é uma das principais lições que podemos extrair da história inspiradora de Neemias. Não devemos apenas ouvir sobre as dificuldades dos outros, mas devemos agir de forma proativa para ajudar e restaurar a esperança daqueles que nos rodeiam. Neemias, ao ficar sabendo da situação crítica em sua terra natal, passou um tempo em oração e jejum, buscando a orientação divina e a direção de Deus. Essa atitude nos ensina sobre a importância de buscar a sabedoria celestial quando enfrentamos desafios e momentos adversos. É um lembrete de que na adversidade, as respostas e a clareza que precisamos muitas vezes vêm da nossa disposição em nos voltar para Deus. Quando somos confrontados por crises em nossas vidas, precisamos ter uma direção clara em nossa mente e um coração preparado para ouvir o que Deus tem a nos dizer com amor e atenção. Quando Neemias finalmente colocou os pés em Jerusalém, ele enfrentou uma forte e inesperada oposição.
Os inimigos estavam determinados a impedir a reconstrução dos muros da cidade, e a responsabilidade pesava pesadamente sobre seus ombros. Mas, em vez de se deixar abater pelo desânimo e pelo medo, Neemias motivou o povo ao seu redor a se unir e a enfrentar os desafios que estavam à frente com coragem e determinação. Ele declarou a todos: não tenha medo deles. Lembrem-se do Senhor, grande e temível, e lutem por seus irmãos, seus filhos e suas filhas, suas mulheres e suas casas. Essa fala poderosa é um lembrete de que, mesmo nas situações mais difíceis, a união e a coragem são elementos essenciais para a nossa vitória. Em nosso dia a dia, muitas vezes encaramos dificuldades que podem parecer insuperáveis e desencorajadoras. Podemos nos sentir sobrecarregados e tentados a desistir de nossas lutas. Através do exemplo inspirador de Neemias, somos encorajados a nos unir, apoiar aqueles ao nosso redor e avançar juntos, enfrentando nossos desafios com coragem, determinação e perseverança. A resiliência é uma qualidade que devemos cultivar e nutrir em nossas vidas cotidianas. Neemias não apenas construiu muros, mas também restaurou corações e esperanças. O cuidado e a compaixão que ele possuía pelas pessoas ao seu redor serviram para motivá-lo ainda mais a continuar avançando em sua missão. Devemos aprender a priorizar nossas relações e entender que a verdadeira força vem do apoio mútuo que nos oferecemos, especialmente em tempos de crise. Além disso, Neemias nos ensina a importância vital de planejar com atenção e precisão. Quando ele chegou a Jerusalém, ele não se limitou a se queixar da situação caótica que estava observando. Ao contrário, ele elaborou um plano detalhado e estratégico para a reconstrução dos muros, com o intuito de restaurar a segurança da cidade e a confiança do povo. Neemias avaliou os danos, conversou com os líderes do povo e os envolveu ativamente no processo, incentivando todos a contribuírem de acordo com suas habilidades e capacidades. Essa abordagem estruturada e colaborativa é fundamental quando estamos tentando enfrentar crises em nossas próprias vidas. Identificar os desafios que nos cercam e estabelecer metas realistas e alcançáveis é um passo crucial para superarmos quaisquer dificuldades. Aplique essa estratégia ao lidar com suas dificuldades pessoais e do cotidiano. Por exemplo, se você está enfrentando problemas familiares, comece a estabelecer diálogos abertos e honestos. Se o seu desafio é financeiro, elabore um orçamento e busque orientação com pessoas experientes que possam te ajudar a tomar decisões sábias e informadas. Neemias acreditava firmemente que ninguém era insignificante demais para contribuir. E essa lição é especialmente valiosa em nossas comunidades. Todos nós temos algo a oferecer em nossa comunidade, e quando unimos nossas habilidades e recursos, podemos realizar mudanças significativas e impactantes. A experiência de Neemias durante o período de reconstrução teve também seu preço emocional e psicológico. Em vários momentos, ele precisou lidar com críticas incisivas e desânimos provenientes de várias fontes, incluindo aqueles que não acreditavam em seu esforço. Mas ele permaneceu focado e comprometido com sua missão. Nossos momentos de crise frequentemente nos deixarão vulneráveis e inseguros, portanto, devemos nos lembrar constantemente do exemplo de Neemias, que encontrou inspiração para perseverar e seguir em frente, mesmo quando as circunstâncias pareciam adversas e as vozes desencorajadoras se levantavam ao seu redor. Por fim, é crucial lembrarmos que Neemias fez tudo isso com uma confiança profunda e inabalável em Deus. As suas orações não foram um ato ritual ou uma mera formalidade, mas uma expressão sincera de sua dependência e fé em um Deus que pode tudo e que ouve as orações de seus filhos. Faça das suas orações diárias um tempo de contemplação e entrega sincera a Deus, buscando a presença divina em suas decisões e ações cotidianas. Assim como Neemias, que confiou no plano divino e nas promessas do Senhor,
podemos encontrar coragem e renovação espiritual para enfrentar as nossas próprias crises. Seguros de que Deus está conosco em cada passo da jornada que decidirmos trilhar. Isso nos conduz à próxima parte de nossa reflexão, onde veremos ainda mais aplicações da história de Neemias em nossas vidas atuais. À medida que refletimos sobre as lições importantes que Neemias nos ensina, é fundamental entender que a construção da esperança em tempos de crise não ocorre de maneira isolada ou individual. Neemias não atuou sozinho em sua jornada. Ele mobilizou pessoas, envolveu toda a comunidade e gerou um senso de propósito coletivo em torno da reconstrução dos muros da cidade. Em nossa vida cotidiana, isso significa que precisamos nos cercar de pessoas que compartilham nossa fé, nossos valores e nossa visão de um futuro melhor e mais esperançoso. Quando estamos enfrentando desafios complexos e inquietantes, é reconfortante e motivante ter uma rede de apoio sólida, alguém com quem compartilhar nossas lutas e vitórias. Assim como Neemias, devemos construir e cultivar relacionamentos que fortaleçam nossa esperança e resiliência, permitindo que juntos enfrentemos as adversidades da vida de uma forma positiva e construtiva. A verdade é que, ao construir essa rede de apoio, não apenas ajudamos a nós mesmos, mas também oferecemos suporte a outros que podem estar enfrentando suas próprias crises. Pense na recompensa emocional e espiritual que vem de estar presente no apoio mútuo. Por isso, considere buscar um grupo de apoio, uma igreja ou amizades que compartilhem da mesma jornada espiritual que você. Juntos, podemos encorajar uns aos outros, compartilhar experiências e lembrar que não estamos sozinhos nas adversidades que enfrentamos. Afinal, a jornada da fé é muito mais significativa e impactante quando é compartilhada com outros que possuem os mesmos ideais. Este compromisso mútuo de apoio e incentivo é essencial para a nossa sobrevivência emocional e espiritual, especialmente em tempos difíceis e turbulentos. Somos mais fortes quando estamos unidos, e assim como Neemias contou com a colaboração do seu povo, devemos fazer o mesmo em nossas vidas. Sempre lembrando que a união faz a força e que juntos podemos superar qualquer barreira que se imponha diante de nós. Vamos refletir sobre como podemos nos tornar esses pilares de apoio uns para os outros ao longo de nossa jornada. Outro ponto crucial que podemos extrair da vida de Neemias é a necessidade de ter clareza sobre nossa missão e visão. Neemias tinha um propósito claro em seu coração: restaurar os muros de Jerusalém e, consequentemente, a segurança e a dignidade de seu povo. Essa clareza o manteve focado e determinado a continuar, mesmo diante dos enormes desafios e oposições que encontrou ao longo do caminho. Em momentos de crise, é normal nos sentirmos perdidos, sobrecarregados, confusos ou desmotivados. Contudo, retornar ao nosso propósito maior pode nos dar a determinação necessária para seguir em frente com confiança e coragem. Vale a pena refletir: qual é o meu propósito? O que Deus está me chamando a realizar mesmo em tempos difíceis e desafiadores? Ao considerar essas questões e talvez até mesmo anotar suas metas e objetivos, você pode se lembrar constantemente da razão pela qual luta todos os dias. Isso não só traz esperança renovada, mas também resulta em um foco claro e direcionado para alcançar seus objetivos de vida e de fé de forma mais eficaz. Assim como Neemias fez com seu plano de reconstrução que envolveu toda a comunidade de Jerusalém em um esforço conjunto, ao estabelecermos nossa missão, podemos transformar nossa visão em ação. A clareza de propósito tem o poder de transformar nossos desafios em oportunidades de crescimento e aprendizado. Precisamos, portanto, nos manter conscientes de nossa capacidade de crescimento, mesmo sob pressão, assim como Neemias fez, e entender que cada obstáculo é uma oportunidade disfarçada que pode fortalecer nossa fé e resiliência. Além disso, devemos nos recordar de que Neemias enfrentou significativa oposição ao longo de sua jornada de reconstrução.
Ele não foi isento de críticas duras e desafiadoras que surgiram a cada passo de sua trajetória. No entanto, ele manteve a coragem e a determinação necessárias e se concentrou em sua missão, sem deixar que as vozes de desânimo e ceticismo o desviassem de seu caminho. Isso nos ensina uma lição valiosa. Ao longo de nossa jornada, frequentemente haverá vozes, tanto internas quanto externas, que tentam nos desencorajar e tirar nossa coragem. Precisamos desenvolver a resiliência necessária para ignorar essas vozes e nos manter firmes em nossa fé e propósito. Escute as verdades de Deus e não as mentiras do inimigo. Lembre-se de que temos a palavra do Senhor como nosso guia, conforto e proteção ao longo de cada caminhada que trilhar. Alimente sua mente e espírito com as Escrituras, permitindo que a verdade bíblica penetre em seu coração e mente, fortalecendo sua esperança em Deus e sua capacidade de enfrentar as tempestades e crises com coragem, fé e determinação. Neemias orou e se preparou, e assim devemos fazer também. Reforce sua espiritualidade por meio da oração constante e da leitura da Bíblia, fortalecendo sua esperança em Deus e sua capacidade de enfrentar as tempestades e crises com coragem, fé e determinação. Ao vivermos essas verdades, nos tornaremos não apenas sobreviventes, mas também conquistadores de nossas realidades. Portanto, mantenha sempre um olhar firme nas promessas de Deus e na esperança que Ele nos proporciona, mesmo em meio às dificuldades. Para concluir esta rica jornada de aprendizado, reflexão e fé, Neemias nos mostra que a construção da esperança em tempos de crise é um exercício contínuo que envolve tanto a fé quanto a ação proativa. Precisamos lembrar que as crises que enfrentamos em nossa vida não definem quem somos. Contudo, a forma como respondemos a elas pode moldar nosso caráter, fortalecer nosso espírito e nos aproximar de Deus, que é a fonte genuína de toda a esperança. Ao escolher o caminho da resiliência, da oração e da liderança ativa, não apenas estamos construindo muros e estruturas em nossa vida, mas também edificando um legado de fé e esperança que poderá ser transmitido às próximas gerações. Que possamos nos inspirar na perseverança e determinação de Neemias, traçando um caminho de esperança, encorajamento e ação em cada dificuldade que enfrentamos. Devemos estar sempre conscientes de que estamos estabelecendo uma base sólida em Cristo, nosso Senhor e Salvador. Que a sua fé seja fortalecida e que você se lembre de que sempre há esperança, mesmo nas épocas mais difíceis e desafiadoras. Seja encorajado a olhar para os exemplos que Neemias nos deixou e permita que esses princípios robustos e duradouros guiem sua vida, suas ações e suas interações diárias, promovendo transformação e esperança em cada passo do caminho. Ao fazermos isso, nos tornamos não apenas beneficiários das bênçãos que Deus nos proporciona, mas também instrumentos de esperança e mudança em um mundo que tanto precisa de renovação.